Vambora. Salve, salve, meus amigos. Está liberado o almoço, Niang, porque está começando, 4 horas da tarde. meu parceiro, mais um Revelando Área muito especial para falar da semana 2 do Stage, onde, ó, continuamos sorrindo, Mais Niang. uma semana. Top 4, né? Maravilha, cara. Na semana passada eu falei que se for um sonho não me acorde. A gente tá sonhando e tá sonhando demais. América Latina no geral, né? Não só os brasileiros, mas os times que também. Ô, Niang, desculpa te cortar, só vou arrumar minha câmera, tá, meu lindo? Só pra não tampar sua bela face. Pode deixar aqui, chat? Acho que é melhor, né? Depois a gente vai trocando aí. Não sei como é que tá o formato. Também tem brasileiros com vitória. Bom demais ser brasileiro. Eles vão falar muito sobre essa rodada, né, que rolou, e obviamente temos um convidado especial aqui conosco no Brasil, coreano, Salve, streamer, Pedro, obrigado, jogador, obrigado, líder Sub-20. do projeto valoroso da Loud no América. Olha ele É aí, isso ó, mesmo, líder do coreano? projeto. Tanto, né? E se você falou que tá todo mundo sorrindo, nem todo Ah, é mundo tá verdade. sorrindo assim, cara. verdade. Mas estamos aí, então, comentar sobre os jogos da semana, acho que foi bem da hora e infelizmente o Brasil ia perder, né? Era a MBR ou o Loud ali. Infelizmente, pro torcedor da Loud não tá essas mil maravilhas, e diretamente de Valeu, Los valeu, Angeles, ele, Tonelo, com o nosso... Tá fazendo bico, Chau? Infelizmente, pro torcedor da Loud não tá essas mil maravilhas, e diretamente de Los Angeles, ele, Foi pego, amigão. É foda quando isso acontece, mano, na câmera. Tonelo, com o nosso melhor piloto de patinete da história do VCT Américas. Calma aí, O cara. treinador da Fúria, Chau. Salve, meus amigos, um bom dia pra vocês, cara. Ó, vazio. Valeu, Spacão, tamo junto. Você viu, cara, mano, você tá com dor, recuperando, O cara e veio o de cara manhã. fica pegando no seu pé, Olha, velho. o que é dele tá guardado. Deixa, tem volta, tem Você tem volta. que falar pra tem ele, lembrar volta. ele da época que ele quebrou o pé, você lembra? Que sozinho Não, andando na deixa rua. ele, o cara tá igual um idoso, andou, se quebrou sozinho, mas tá tranquilo, deixa dele, pô, deixa dele. Como é que foi o pós aí, então, desse primeiro momento? Felicidade, churrasco. Quem que faz o churrasco agora, você que é mão ruim? Eu fazia o churrasco, agora eu só indico, ó, faz isso, faz aquilo ali, faz aquilo ali. Tem um lado bom também, né? O cara dá Você coach não de trabalha churrasco, mais, velho. Ó, Basic, me ajuda ali, me ajuda com não sei o que, Ó, coitado, Basic, o moleque agora sobrou tá pro trabalhando Basic. o dobro, né, cara? Tá vendo, Spacão? O cara achou que ia vir aqui, ó, só treininho, assistir O Basic screen, tirando caramba, visto pra ajudar fazer o time, o churrasco cara pra tá tendo que Fúria, vai fazer tomar churrasco, no mano. cu, Que tadinho do bom bem, o que menino a gente Basic. consegue mais uma semana vencendo. É Virou a primeira estagiário. vez, né, que em 2 semanas, nas 2 semanas de estreia, o NA não consegue vencer nenhuma partida contra times do Latam ou do Brasil. É histórico Vamos! já esse começo de Stage 1. É isso, né, cara? Tivemos muitos times aí do NA que estão 0-2. Marini, temos que falar dessa Fúria, né? Aproveitar a presença do Chau aí pra trocar uma ideia. A Fúria ganhou da EG, time do nosso querido DGzinho também, que a Fúria começa num ritmo lento na Raven. Eu, particularmente falando, a gente trocou ideia sobre isso. A Fúria só perde esse primeiro mapa porque toma um 6-0, e o DG, pra variar, né, continua jogando muito bem, ele acaba fechando o jogo pra equipe da EG, mas uma Fúria que continua com as boas ideias, continua colocando o Koala pra transicionar, né, pra jogar de Phoenix, pra jogar de Homem, e ele tá quebrando, tá jogando muito bem o Koala, hein? Sim, foi uma EG surpreendente também. Pra mim, acho que, apesar de tudo, a gente não pode desmerecer também o mérito da EG, Deu que trabalho. conseguiu dar esse trabalho na Fúria. A gente não imaginava que isso poderia acontecer, mas é inegável que, no meu ponto de vista, a Fúria sentiu muito a falta do Shao também. Então, o Shao até fala um pouquinho num vlog dele, logo depois ali das impressões, até o quão importante foi essa vitória, porque o momento que a Fúria tava, a dificuldade que a Fúria passou, era muito importante pelo menos sair com esse pontinho a mais e com também essa tranquilidade. A gente tá falando bastante da nota de corte, né? Então, praticamente 3 vitórias já vai ter passado. E era um momento importante pra Fúria ganhar mesmo na dificuldade. Eu gostei do jogo, acho que a Fúria ainda tava um pouco apática, em alguns momentos precisava ter tomado mais iniciativa ou ter mudado um pouco a maneira como tava jogando, mas mesmo assim ainda conseguiram vencer, com alguns destaques individuais, mas a vitória veio. Cara, eu acho que a Fúria, normalmente, quando eles tinham aqueles rounds ruins, assim, eu sinto que o Shao, ele já dava o pause tático, né? E arrumava rápido, né? Aí sem o Shao, demorou pra Fúria arrumar. E, mano, eles tentaram consertar o time sem o Shao, mas não saiu do jeito que a gente já tá acostumado, né? A gente já Valeu, tinha visto valeu, alguns Zé. rounds da Fúria, assim, meio... né? Meio mais pra lá do que pra cá. Só que aí o Shao entrava em ação e aí eles voltavam, né? Aqui eu senti que essa... Foi Raven? Foi Lotus, não? Ah, não. Lotus a Fúria ganhou, né? Pera, foi... Qual foi o jogo que a EG ganhou, o primeiro mapa? Foi Raven ou Lotus? Eu não lembro. Acho que... A Lotus foi o terceiro? Foi a Raven? Pode crer. Foi 14-12, né? É, foi esse aí. Tá. Mas, mano... Beleza, a Fúria no jogo jogou abaixo, né? Mérito da EG pelo mapa, mas...
tipo assim, dá pra falar que foi uns 30% mérito do time e 70% DGzinho, hein, mano? Com todo respeito aí, velho. O bichão quebrou, mano. Não fosse ali o DG fazendo umas playzinhas ali, embaçado, tá bom. Mano, te surpreende essa fúria? Superman? Tá bom. 30% Supa, 60% DG, 10% DG. Pronto, arrumei. Continuar essa campanha invicta, cara. É um time que foi montado para esse ano, né? Tudo bem que a gente sabe, até o próprio Shaw já falou que ele fez muito tryout, é um time que já estava treinando um pouquinho do ano passado, mas é um time que a gente fala muito do teto de evolução dos caras, mas parece que assim, mesmo sofrendo, mesmo cambaleando contra o MG que jogou muito bem, a Fúria teve a chance de perder, mas manteve, cara, essa invencibilidade. É o time do momento do Américas, não tem jeito, né? Cara, com certeza. Eu acho que tanto a Cru contra a Fúria, né? A gente vai falar um pouco mais também, mas esses dois times são times que me surpreenderam muito, principalmente a Fúria. Eu acho que a Fúria, tirando o Koala Noob, que eu já tinha assistido bastante no Ascension ali, o Alin e o Nerve, eles estão me surpreendendo demais. E eu acho que essa série da EG em específico, ela fala muito sobre o DGzinho. Sobre o primeiro mapa deles terem ganho ali, porque o DGzinho quebrou 30 bonecos. O segundo mapa ele realmente foi mal, mas foi um 13-5. E o terceiro mapa foi eles tiveram Conquer. uma pequena chance de vencer, foi um 13-10 e ele acabou matando 27, então quase 30 de novo. Então, Valeu, sabe? fala muito sobre também a presença do DG ali na própria EG, trazendo esse time e, mano, talvez fixando ainda mais, né, o nome dele na gringa e o pessoal vendo o quão bom duelista ele é. Isso é true. Mas falando um pouco mais sobre a Fúria, eu acho que a Fúria é um time que se adaptou muito bem agora com a quebra do Yoru, né? A gente tava vendo muito o Koala jogando de Yoru, muito forte e tudo mais, e a maior parte dos players de Yoru conseguiram passar ali, talvez por um Fênix, igual fizeram na Leviathan também. Eu acho que o único coitado que não conseguiu foi o Exer. O Exer realmente verdade. é um cara que tá sofrendo Tá muito pra tentando, conseguir mas- tudo isso. O Yoru, de fato, não me parece ser uma falta hoje na equipe da Furichal. Eu sei que você já passou as suas F pro impressões no Exer seu, aí, no cara, seu canal aí do difícil. YouTube. Você que tá sendo um cara muito comunicativo, mas você também tem essa sensação que a gente tem, cara, que o início do jogo pra vocês contra a EG, aquela defesa ali na Raven, muito passiva, jogando atrás da linha da barreira, Vamos ver o que foi vai falar um agora. diferencial, cara, que fez vocês sofrerem mais, talvez, do que deveriam nesse primeiro mapinha, cara? Cara, com certeza. Eu sinto que depois que a gente analisou algumas coisas, a gente já tinha uma ideia muito clara de jogo que a gente ia começar pressionando o long logo no primeiro round e a gente starta num 3-1 dentro do mapa, que a gente está 3 pro long e a gente simplesmente não produz nada. A gente começa em 3, tira uma foto da posição e vai embora. Então eu acho que a gente simplesmente não entrou para poder ganhar o round. Tá na A gente cara entrou muito naquele intuito de, vamos tentar se ajudar aqui, e você hesita e não troca e não aceita jogar o que Valorant é. Valorant é um jogo de ganho de espaços, de recursos. Eu acho que a gente só entrou zero comprometido a isso. Pode ser diversas coisas, a minha falta, eu acho que é um ponto. Acho que você entrar desconexo também é outro, então eu sinto que a gente só não jogou o que o jogo deveria ter sido jogado. Faz parte. Ele falou mais na parte técnica, né? Mas a parte bruta, a parte mais simples de explicar tudo isso que aconteceu com a Fúria foi que ninguém tava sendo proativo, né? Eles estavam, sabe quando alguém te dá uma call e você só segue aquela call e, tipo, regrinha por regrinha, tá ligado? E aí você chega num ponto que você não sabe o que fazer? Você nem pensou sobre a call, né? Nem pensou no que você pode fazer na hora ali. Você só seguiu uma callzinha ali que o seu GL deu e já era, né? Eu acho que essa era a situação da Fúria. Nossa, essa era a situação da Fúria, Jesus. E como é que tava o caminho para esse desafio, cara? Porque a gente obviamente falou, né, Augusto, sobre o você caminho. não estar lá e tudo, mas ele teve que assumir essa bronca, ele passou, né? Os jogadores falam que ele teve um bom papel e que sentiram sua falta, mas por ter essa figura ali. Mas assim, ele fez o papel que você deveria fazer. E principalmente, como é que foi o pós do caminho também? Meio que saiu esse peso do ombro dele, ele comentou alguma coisa com você? Como é que foi esse processo dele assumir essa posição de head coach por um jogo, né? Cara, eu acho que quando acabou o jogo e ele chegou em casa, ele estava muito aliviado, né? Porque é um peso, né? Então, mas ele não hesitou em nenhum momento quando eu pedi para ele assumir os meninos. Ele é do time, né? Pode Eu não peidar, tinha não. Não como peida, fazer não. cirurgia essa semana Puxa. e eu preferia que fosse contra o jogo da EG, que não quero menosprezar os caras, mas eu achava que era um jogo que o jogo da Cru ia ser um jogo muito mais pegado pelo que eu já tinha visto em relação ao Com jogo. certeza. Então, até por questão de saúde, questão também de prioridade do próximo jogo, eu preferia que eu estivesse no próximo jogo. Então, eu acho que saiu um peso das costas Tá dele. certo, pô.
E como ele já entende bastante a minha linha de jogo, como eu penso, e ele já pensa, a gente pensa muito igual em relação a essas coisas, eu acho que em termos de cal, algumas coisas seriam diferentes, mas ele conseguiu ler os cenários do que estavam acontecendo ali dentro de, pô, a gente não está fazendo tal coisa, a gente não está fazendo tal coisa. Ele conseguiu passar esse insight. Então, eu acho que o que tange a complemento tático, ele estava muito bem preparado. Agora, o resto, muito mais a como o time acaba vendo a ausência de uma determinada pessoa, né? Sim, e no dia a dia é meio que isso também, assim, vocês trabalham junto num tático, vocês têm uma divisão de tarefas mais específica, ele fica mais em algo, de repente, individual, ele busca mais informação do outro time, como é que funciona essa divisão? É muito dia a dia, porque se às vezes eu enxergo que tem uma demanda, dá um exemplo por acaso, assim, eu tô olhando uma linha jogar e eu falo, cara, ele é muito bom nesse mapa, mas nesse outro mapa ele é monopique, ele repete 2 piques. Aí eu falo, Camino, eu vou olhar tal coisa, mas você vai lá, pega a VOD do Kajak, pega a VOD de não sei quem, documenta as últimas 4 VODs e apresenta para ele as opções diferentes que ele não sabe ainda de pique. Então a gente trabalha muito por questão de demanda. Então, o que eu às vezes eu tô achando que dá para ser focado num momento, eu vou pedir para focar. É a mesma coisa às vezes em relação ao antitático. Camino, eu vou focar nesses mapas, a gente vai olhar para isso, isso, isso. Então a gente se complementa, porque é impossível que com tantas ligas diferentes, tantas nuances de você ter que coordenar o seu time, você consiga fazer isso sozinho em alto nível. É muito difícil. Da hora isso aí que ele faz. Isso aí, cara, eu fazia muito isso. Também sabe, Chat, quando eu comecei a jogar de Sova, eu ficava olhando todos os caras que jogavam de Sova, né? E na época nem tinha campeonato direito, tinha pouco campeonato, né? Mas vocês lembram que eu falava isso em 2021? Que eu ficava olhando muito o Ever Jonas, né? Que era o Monosova lá bem no comecinho do Vavá. E aí ficava vendo os pixels, como é que ele jogava, né? Como é que ele se posicionava, como jogava pós-plant e tudo mais. O cara nem chegou a ser profissional, tá ligado? É como se você estivesse no LoL e fosse, sei lá, você precisa jogar de um boneco ali específico, aí você vai assistir uma VOD de um Mono Hero, né? Um Mono Champion. Então aí você aprende as coisas, né? Então é a mesma coisa, assim, que ele tá falando. Você aprende novas opções, né? Você consegue criar ideias, mas aí era eu fazendo pra mim mesmo, né? Eu acho que quando o jogador ele tem essa noção, ele estuda por ele mesmo, né? Não precisa ficar do coach ali falando. Deixa ainda o jogador melhor, né? E aí tipo que olhando com a entra Viper, o complemento perfeito ao que você falou, né? Já fica meio que no mesmo pensamento também, Spacão. E acho que deu pra ver, né, cara? Foi um começo meio complicado da Fúria, eu entendo, mas, de novo, feio é não fazer gol. E eu acho que perder da EG nessa situação seria, talvez, um impacto bastante grande pro time. Mas como a vitória veio, que bom, né? A Fúria segue nessa confiança absurda e cada vez mais preparada, né, pra lidar com esse tipo de meta. Com certeza, cara. E, Nini, uma coisa que a gente comentou, inclusive, no jogo, foi Legal. em relação à quantidade de first kills que a Fúria tomou e ainda assim conseguiu vencer a série, né? Isso também mostra o impacto que esse time tem em saber trabalhar com o Fúria jogador a tomou menos, muito mesmo first que kill? Não algumas lembro. situações a gente saiba que os números mentem porque trades acontecem ali no jogo, mas a Fúria soube sofrer. A gente pontuou inúmeros rounds que, de fato, a Fúria começou com 4 jogadores e ainda assim venceu rounds da EG, E né? até o step-up que a gente tá falando bastante da própria, não necessariamente confiança, mas a mentalidade que o Nerve fala na entrevista pós-jogo também, que ele entende que ele precisava ter um mental um pouco mais forte e desempenhar melhor por causa disso também. Então ele evolui muito, a Lin agora voltando pra Neon tá desempenhando muito bem, então todo mundo da Fúria tá fazendo muito bem o seu próprio papel, e aí abre espaço pra isso acontecer, não tá dependendo mais de um jogador só, ou não é uma equipe que depende de um jogador, como foi o caso da EG. Ou o DG mata 40, ou Sim, a EG não sim. vai ter chance de ganhar. A Fúria hoje eu já vejo que tem vários jogadores que conseguem puxar essa responsabilidade e aí acaba ajudando nisso também. Fora o fato do próprio meta. Eu acredito que a Fúria depois do Masters pode ter tido um pouco de dificuldade para tentar encontrar realmente o que fazer funcionar. O Shao fala também na entrevista logo depois do primeiro jogo que o Fênix na Pearl, por exemplo, eles colocaram 2 dias antes e a gente tá vendo funcionar, cara. O Koala tá se encontrando cada vez mais. Roubado, o próprio Fênix. meta tá começando a encaminhar muito bem pra Fúria. Cara, esse bagulho da EG Nossa, eu vou pausar aqui, vai durar 3 horas. Pô, não tem como, eu tenho que falar, mano. O chat tá cortando à direita? Deixa eu arrumar. Esse bagulho da EG, mano, vê se faz sentido, chat. Posso estar viajando também. Se o pessoal da EG, cara, eu sinto que eles são muito robotizados, mano. Tipo, eu acho que o único ali que cria muita jogada, assim, tipo, que se adapta durante o round, durante o jogo, é o DG e o Supaman, mano. O Supaman é ratinho também jogando. Tá ligado? Como assim? É tipo assim, mano.
Não é que não tem criatividade nenhuma. Mas eu sinto que, tipo... Caralho, eu vou farpar todo mundo. Calma. Tá, vou falar. Quando a gente jogava aqui em 2022, era isso que eu sentia quando jogava contra os times brasileiros. Dava pra saber tudo o que o cara ia fazer. Porque ele tinha um plano. O time deles tinha um plano de jogo. É isso. Aí você sabia tudo. Tipo, era muito diferente você jogar contra... Aqui no Brasil, no caso, né? Quando a gente jogava contra a NiP. A NiP já era diferente. Beleza, a gente ganhava dos caras, óbvio, mas... Porra, era diferente o sentimento de jogar contra a NiP do que jogar contra outro time BR. Sei lá, uma Liberty da vida, uma Game Landers, uma Los Grandes. Porque a NiP, eles se adaptavam. Né? Então, eu sinto que a EG, eles não acharam ainda esse equilíbrio, tá ligado? Eu acho que quem achou muito é o DG, porque o DG, ele tá atento... Aquele CH Call que a gente assistiu, com o DG comunicando em inglês, absurdo. A evolução dele, bizarra. Sério mesmo, é muito da hora ver o DG. Eu gosto do DG também, né, obviamente, como pessoa. Então, é muito legal ver a evolução dele. E ele falando inglês, comunicando, retake. Então, cara, é muito foda. E o Supaman, ele tem os seus momentos. Eu acho que quando o Supaman tá confiante, cara, quando ele entra confiante no mapa, mano, ele é chato, cara. É chato. Sério mesmo, de jogar contra ele. É muito difícil. Então, eu acho que o Bao Okeanos, por exemplo, são dois caras que têm muita mira, que tem um potencial gigantesco, a gente já viu. Só que às vezes eles se prendem, porque eles estão forçando a função deles do time. Sacou? É muito, sei lá, parece que eles não estão ainda 100% confortável. Eu acho que o DG, ele se achou rápido nessa equipe. Ele se achou bem rápido, na real. Eu achei que ia demorar. Tipo, além dele ser muito bom, obviamente, ele quer fazer uma play, ele faz com confiança, ele não deixa, tipo, o cara que tá mal do lado dele não vai abalar ele vai fazer a dele. Mas... E o Con é o complete? Não. Eu acho que o Con tinha que parar de lurkear um pouco, ele tinha que baitar, né? Tipo, que ele vai lurkear e não lurkear, né? Ficar parado, ele não tá se inovando nesse sentido. Que é bem fácil de ler. A hora que o Con começar a fazer isso, aí vai ser difícil de ler o Con. Só que ele tá na mesmice. Então a galera já sabe, né? Ele não tá se adaptando ao jogo, ele tá se mantendo no mesmo gameplay que ele tinha em 2023, 2024. Mas enfim. Eu acho que a EG, mano, é isso, é um time meio robotizado. Não os 5 juntos, mas tipo, eles não se encontraram ainda como coletivo, né? A Fúria tá tendo boas saídas, né? E tá jogando muito bem. Até porque, coreano, você viu muita gente jogar de Yoru. A gente ficou falando muito qual que seria o agente que substituiria o Yoru, digamos assim, mas os times não tem algo muito claro, né? Porque alguns times estão optando por manter dois duelistas, você tem o Phoenix aparecendo, outros estão optando em manter só a Neon e colocando um double sentinela, considerando, tá, que a Viper, ela faz mais o papel de sentinela, você tem uma Vice junto, então tá bem aberto, digamos assim, do que os times gostam de jogar, né? Eu acredito que isso vai de time pra time, né? Se a gente for ver muito o próprio Koala, eu acho que ele falou numa entrevista de pós-jogo, né, que o Shao propôs pra ele, você quer jogar de Fênix? Ele falou, sure, tipo... Sim. Então, na flexibilidade dele, de conseguir se adaptar ao Fênix, né, e tudo mais, mas eu acredito que isso é de time pra time mesmo e vai muito do conforto de cada jogador. Eu gostei bastante o Niang comentou um pouco, né, do Nerve, sobre ele falar a batalha mental que um rookie tem, né, de estrear ali no VCT Américas e como ele sofreu bastante ali no kickoff, principalmente também, mas agora ele vem como um novo jogador e realmente parece estar somando bastante nessa Fúria. Spacão, diga. E inclusive agora, a gente tá falando bastante de Fúria e EG, né? Mas o próximo jogo da Fúria é contra a Cru e o Shao acabou falando um pouquinho. Até quero chamar o Shao pra falar um pouco sobre isso, porque na última vez que a gente tava conversando, e até mesmo na entrevista, o Shao falou um pouco sobre essa discussão do meta, né? Que na visão dele era o meta de double duelista. A gente viu o Luke Show no Revelando Área também falando que na opinião dele podia ser um pouco double sentinela. E agora contra a Cru, Shao. A Cru, pelo menos até o momento, tá indo mais pra esse lado de double sentinela. E vai ser o primeiro time que vocês vão enfrentar que tá seguindo um pouco mais pra esse lado. Como você espera que vai ser essa diferença agora de estilo de jogo? Como assim double sentinela? Peraí. Ele tá contando a Viper, é isso? Viper Vice. A Viper sentinela. Eu sempre acho que a Viper é controlador, cara. Cara, é um pouco difícil de dar parâmetro, porque eu acho que eles não mostraram muitos mapas, eu acho que eles mostraram poucos mapas. Eu acho que eles têm tentado mostrar poucos mapas, porque numa fase de grupo
quando você é um time que ainda não jogou Ninguém na forçou liga, eles é pra ser um importante mapa você jogar mapas sólidos e você construir sua confiança jogando mapas sólidos. Então, eu acho que eles estão se segurando um pouco nisso e, de fato, faz muito sentido. Só que eu, honestamente, eu, quanto coach, eu não vejo muitos problemas de se jogar contra 2 sentinelas, porque você precisa mais entender como que outra equipe usa esses 2 sentinelas. Então, não é menosprezar o adversário, muito pelo contrário, eu acho que, até já falei isso no meu vídeo, eu acho que eles são o time, junto com a gente dentro do grupo, os mais fortes, e boto eles com certeza para ser um dos times que vai brigar pela vaga do Masters, mas em termos de estilo, eu temo muito mais um time que joga com 2 duelistas e rompe pace de jogo e propõe maluquices, do que um time que vai ser muito pragmático. Ele vai precisar seguir certos protocolos, porque a composição dele meio que obriga ele a fazer isso, entendeu? E você acha que aquela meio que regra de 3, ou pelo menos uma ideia de estilos hoje em dia, de um meta mais aberto, que se acaba counterando mais uma Neon, mais 2 duelistas, e aí tem uma outra coisa que countera o outro, você é do MOBA, você sabe como é que funciona esse tipo de coisa. Até que ponto você acha que isso é válido realmente? Ou, por exemplo, no caso de vocês, com os 2 duelistas, às vezes com o Omi no Koala e tal, a maneira de enxergar os mapas e a maneira de jogar o jogo acaba passando por cima desse triângulo de counter versus counter, assim, até que ponto que isso acaba sendo impactante, você acha? Cara, eu vou fazer um adendo aqui. O Luke Show falou no último Revelando Área, já vou quebrar ele aqui. Ele já foi meu jogador, posso zoar ele. Caralho, cadê? Pô, tem que olhar o VLR, né, irmão? Pô, ele tá falando aí que o meta tá totalmente aberto e tudo mais, mas se você olhar as regiões num geral, que as regiões fortes de Valorant, elas estão jogando metas muito semelhantes. Então, eu acredito que a Vyze, quando ela é bem encaixada, se principalmente a pessoa que estiver jogando com ela, ele tiver bons times, ele entender conceitualmente que ele pode largar o setup dele, largar uma região mais fraca, que às vezes ele consegue jogar numa região forte, punindo esse primeiro tempo da Neon. O Alim, por exemplo, contra a EG, a gente startou muito bem na Lotus, e rolaram algumas calls que ele não cortou a call e ele comeu o espinho da Vyze e ficou isolado dentro do bomb. Então, foi uma coisa que ele olhou e falou assim, não vou mais passar por isso, próxima vez a gente vai reorganizar e tal. Peraí, desculpa. Deixa eu ver de novo. Primeiro tempo da Neon, o Alim, por exemplo, contra a EG, a gente startou muito bem na Lotus, e rolaram algumas calls que ele não cortou a call e ele comeu o espinho da Vyze e ficou isolado dentro do bomb. Então, foi uma coisa que ele olhou e falou assim, não vou mais passar por isso, próxima vez a gente vai reorganizar e tal, e era uma coisa que eu já cobrava ele. Então, é um agente que ele proporciona, ele realmente countera certas coisas. Só que eu acho que o Valorant ele é um jogo de análise. Então, se você analisa que você tem um outro agente do outro lado, que ele vai obrigar você a jogar num tempo diferente, você tem que aceitar isso. Em determinados momentos, romper um pouco isso. Mas, de fato, alguns agentes eles causam muito impacto dentro do servidor se você não souber como lidar contra eles, entendeu? É que, tipo assim, o meta, ele tá girando em torno do quê? Da Neon, certo? Neon, 12, blá, blá, blá. Aí a Neon, ela comba muito melhor com uma Fade do que com Sova. Por conta do lobo, é mais fácil de dar follow-up, tem um olho que tica na hora, não é um spot que precisa escanear, né? A Neon é um agente rápido, então ele não tem tempo pra vocês... Sei lá, você joga o spot, aí tem que esperar o spot ticar pra depois spotar o cara. Não, é insta, né? E ao mesmo tempo que ela comba muito bem com a Neon, ela também joga muito bem contra a Neon, né? Porque o olho dela, ela consegue spotar a Neon quando ela tá passando na parede, porque a parede é só lateral, né? Não tem no teto. E o chiclete para a Neon, o lobo vai seguindo a Neon quando ela tá correndo, então, serve muito. Então, o meta, ele tá girando em torno desses 2 agentes. E aí que a Vyze entra. Porque a Vyze, ela tem um espinho que ela consegue, que nem ele falou, né? Ela consegue segurar o primeiro tempo da Neon, de Exec. Se eles passam a parede vai fechar o resto do time, vai passar uma Neon, no máximo um homem dando TP, né? Se for um duelista só. E vai dar dano na Neon. Então ele para esse primeiro tempo dela. É muito difícil. E não tem como quebrar o espinho da Vyze. Quem que quebra? Não tem como. Né? Porque o Sova quebra. A Raze quebra.
né? Não tem mais agente. Então a Vyze, ela encaixou perfeito no meta atual. Isso ainda pensando que a Vyze, ela não pega mais informação, correto? Antes a bang dela pegava infra, era broken demais. E eles usam a Vyze agora justamente por conta da Neon, mano. Não tem como. Tipo, é o único boneco capaz de segurar esse primeiro tempo da Neon. De fazer tempo para o seu time chegar. Porque ele faz tempo suficiente para a Neon do seu time também chegar somando, né? Então, o meta, ele tá aberto, o meta, assim, cara... É mais, tipo assim, se o time quiser usar 2 duelistas ou se ele quer usar apenas um. E depende do mapa, né? Mas uma coisa é definida na minha visão, que é a questão da Neon. E até mesmo da Fade, né? Tanto que acho que o MIBR tava usando Fade também na Raven, né? Tem uma galera usando Fade na Raven agora. Justamente por conta dessas paradas. Porque a Fade tem chiclete, consegue parar um exec na A. E a Fade tem o puxão. Ou puxão não, desculpa, o olho. Que consegue spotar enquanto a Neon tá correndo, na C, na A, enfim. E tem o lobo pra dar reclear, então faz sentido, né? Antes a galera usava Fade e Raze, agora tá usando Fade pra controlar a Neon e jogar com ela. Foi surpresa pra você. Entre Vyze e Chamber também? Então, tem o Chamber também, né, cara? Aí que tá a parada, né? O Chamber, ele funciona bem com a comp de 2 duelistas contra a Neon. Por quê? Porque os 2 duelistas, eles já jogam somando rápido, eles não jogam pra EZK... pra EZK não, desculpa. Os 2 duelistas não jogam pra fazer retake. Eles que puxam a jogada na defesa, né? E o Chamber é a mesma coisa. Eles pegam informação tendo contato. E não segurando exec, né? Então o Chamber ele encaixa muito bem, que nem na Raven, né? Um exemplo. Acho que foi a... Quem tá usando isso aí, cara? Foi a Leviathan? Acho que era, né? Era Chamber, Fênix, Neon. Então faz sentido. Sim, e aí, até pra ficar nesse ponto de agentes também, cara, o que os moleques falaram do Brasil, né? O Phoenix do Koala. Porque de Omen é relativamente parecido com o Yoru. Você entende que ele pode buscar um pouco mais do primeiro contato, já fazia isso desde o Ascension, depois Koala. ele consegue correr, né? Buscar essa ideia de jogo inicial mais forte, mais agressiva. O Phoenix, não necessariamente da mesma maneira. Então, da onde veio essa ideia e por que que mesmo poucos dias antes dele estrear ali no VCT Américas, você dá essa ideia para ele abraça e funciona, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa solução de Phoenix na mão do Koala. Cara, o Gianni, o Koala, ele é um cara muito fofo. Ele falou que eu perguntei se ele queria jogar, eu falei pra ele, não, você vai jogar de Phoenix aí. Eu preciso que você jogue de Phoenix. Porque assim, naquele mapa em exclusivo, O que falou que ele eu perguntou, sentia né? que a gente não tinha opções jogando com Chamber. E eu ainda acho que equipes que jogam com Chamber, elas perdem muita informação pelo mapa. E é relativamente fácil você evitar o Chamber, evitar tomar os piques dele. Ele tá falando da Pearl? Eles estão usando Killjoy, né? Não tem... o Chamber aqui, ele tem... É foda. Acho que na Pearl, ok. Acho que na Raven dá pra usar o Chamber ainda. É relativamente fácil e quando ele vai para o lado de ataque ele não agrega o time, ele deixa um gap muito grande no mapa. Então, quando eu trouxe o Fênix, eu já cheguei e conversei e falei, olha, se a gente tirar o Chamber, botar o Fênix e botar aqui o Joy, eu ganho um leque maior de jogadas, eu ganho mais informação pelo mapa e eu consigo brigar certas brigas de uma maneira que seja mais pesada. E eu mostrei as possibilidades, ele olhou e falou, pô, faz total sentido e vamos para dentro. Então, o Gianni, o que eu sinto muito da dinâmica que o Koala ele proporciona para o nosso time, que os mapas que ele jogava de homem e ele não tinha hesitação em jogar, que ele se via como um segundo duelista jogando de homem, ele causava muito impacto para a gente. E os mapas, tipo, que nem na Heaven, por exemplo, ele tá jogando de homem. Só que você tem que suitar na cabeça dele que ele não é um suporte. Eu quero que ele seja um segundo duelista. Só que quando ele não se vê nessa posição, ele vira uma máquina de tower defense. Ele quer só fazer smoke defensiva. Ele tinha mapa que a gente chegou a jogar bind em um determinado momento que ele estava jogando de Brim, ele só queria smocar e molotovar. Então ele perdia aquele instinto de briga dele para ser um cara que ia ser o safezão e tal. Então, lembra que eu falei pra vocês hoje mais cedo? Era eu com a Sky, mano. Porra, que Sky bunda mole que eu tinha, cara. Jesus. Aí eu comecei a tacar o foda e mudou tudo. eu sinto que
quando você consegue causar esse switch nele, quando ele tá jogando de homem, dele ser um segundo duelista, quando ele tá jogando de Fênix, ele não tem hesitação nenhuma de morrer, porque ele sabe que o kit dele não vai pesar tanto pro desenrolar do round. Então ele sente muito mais abertura para poder jogar esse jogo e ditar o pace Sky do peidou, jogo. né? Então era uma coisa que eu sentia muita falta em alguns momentos em screen, que era a gente ter pressão de mapa, e ele causa muito isso pra gente. Ele, o tempo inteiro ele decide brigas pra gente. E é exatamente isso, né? E a gente vem falando também isso, né, Spaca? A importância do Koala de buscar o contato, cara. Ele é esse tipo de jogador, daí também que o Yoru fez muito sucesso na mão dele, deu muito certo na mão dele, e a Fúria entende muito isso. Desde o começo a gente falou do quanto ele se sente livre, né, para fazer esse tipo de play, e que bom agora que tá seguindo dessa maneira. Acho que, pô, é um impacto completamente diferencial aí pro time da Fúria. Exato, Legal. cara. É mais um agente, né, na mão do Koala, pra ele poder ajudar a Fúria a progredir.